Imagine uma mulher proibida de estudar. Ela precisa procurar uma escola clandestina que aceita mulheres. E se ela quiser trabalhar, o discurso moralista diz que a participação dela no mercado de trabalho é um pecado, porque ela vai abandonar o lar, os filhos e o marido, e portanto vai ser mal vista pela sociedade. Ela não tem o direito de votar e nem o direito de ser eleita. Era assim, coisa de 100 anos atrás. E como é que a gente chegou até aqui? Muitos dos direitos das mulheres de hoje se devem à coragem das mulheres do passado. E o que ficou para as feministas de hoje? O discurso? Aquelas passeatas peladas, provocativas, os ataques sem argumentos, os confrontos como estratégia para chamar atenção, a formação de grupos de patrulheiras de partidos políticos com as suas ideologias confusas, contra isso, contra aquilo, cuspindo, soltando os seus excrementos nas ruas, nas praças, nas fotos dos políticos. Ficou tratar a mulher como um grupo de minoria, quando na verdade nós somos maioria. Ficou para as feministas desse século falar sobre o empoderamento feminino. E que empoderamento é esse? Porque na televisão a gente só vê as celebridades empoderadas. Mulheres lindas, bem-sucedidas, maravilhosas. Que são sim uma referência, um estímulo, mas não são a fonte do empoderamento. Para mim, o maior problema hoje e o grande desafio do feminismo atual é a vida doméstica, com machismo extremo e violência em muitos casos. A mulher que pega ônibus todo dia, ou tem que andar muito para chegar no trabalho, chega em casa e tem que fazer o jantar, cuidar de filho, lidar com um marido escroto, agressivo e ignorante. Quando ela acha que vai descansar, o infeliz quer transar. E ela transa, para ele não ficar ainda mais agressivo. E tem gente que vai dizer que isso não é estupro. Ele é marido e ela tem a obrigação de dar para ele. O que você acha que essa mulher que vive nessa condição pensa sobre o empoderamento feminino? Desculpa, mas eu acho que é a mesma coisa que você dizer para um suicida que a vida é linda. Ele vai te dizer, só se for para você. Mas aí você vai dizer, nossa Margarete, não existe mais mulher assim. Hoje elas estão empoderadas. Só umas tontas para viver desse jeito. Vai por mim. Tem muitas. E o pior é que enquanto algumas feministas do século XXI estão estudando, escrevendo livros, conversando com o mundo, fazendo a diferença sem a mídia repercutir muito, tem um grupo enorme de pseudo-feministas empoderadas fazendo barulho na mídia, porque estão se assumindo homossexuais, levantando bandeira de aborto e se apropriando de outras causas que eu acho que elas nem sabem muito bem o que significam, na real. Meu corpo, minhas regras. No caso do aborto, dá licença, né? Isso é enaltecer a mulher? Isso é dar poder para a mulher? Que mulher se sente empoderada porque decidiu fazer aborto? Só se for uma escrota, né? A descriminalização do aborto, sim, porque é uma decisão desesperada, da qual a mulher não tem nenhum orgulho depois. Ela quer deletar da memória esse negócio. E se tem um crime, é o que é cometido pelos oportunistas, que ganham uma grana alta nas clínicas clandestinas de aborto. E muitas vezes açougues, que tratam as mulheres como um lixo. Claro que as empoderadas vão em clínicas de luxo e não passam por nenhum constrangimento. Então, o meu vídeo de hoje é um desabafo, um pedido, um chamamento para homens e mulheres, feministas ou não. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos nos respeitar. Eu não gosto quando alguns homens dizem assim, que perderam uma competição logo para uma mulher. Muito triste quando a gente ouve que a garota foi estuprada porque era uma vagabunda, dava para todo mundo, pediu para ser estuprada, olha as roupas que ela usava. Ai. E tem marido que diminui, subjuga a mulher, porque, sei lá, às vezes ele tem um maior salário ou é o único salário da casa. Ai, cansativo isso, né? Eu me lembro de um trabalho muito legal que a minha mãe fez
com um grupo de mulheres lá na cidade dela. Um projeto em parceria com a prefeitura da cidade, elas formaram um grupo e começaram a se reunir, conversar, dançar, viajar. Tinha uma senhorinha, velhinha, muito humilde, roupas muito simples, vida sofrida, trabalhava na roça. Depois de um tempo eu reencontrei essa senhora e na verdade eu não reconheci. E eu perguntei para minha mãe, quem era aquela moça? Minha mãe disse, é a fulana. Não pode ser. Essa é uma moça. Aquela era uma senhorinha. Vocês não têm noção. Ela estava de unha esmaltada, cabelo arrumado, maquiada, pulseira, brinco e tal. O que a minha mãe conseguiu fazer com essas mulheres foi melhorar a autoestima delas. Cada uma conseguiu encontrar no meio do caos um espaço para se libertar, se enxergar e reorganizar algumas coisinhas na vida. Tá aí um belo exemplo de empoderamento.